Às vezes você sente que está caminhando dentro de um nevoeiro invisível, como se cada passo exigisse mais força do que o necessário, e mesmo assim você não soubesse exatamente para onde está indo. Esse é um dos sinais mais silenciosos de que algo dentro de você está pedindo mudança. Não é um pedido barulhento, não é um grito, não é um colapso. É apenas uma sensação sutil de que a vida não está fluindo como deveria. E, apesar dessa voz interna insistir, a maioria prefere ignorá-la porque aprendeu a acreditar que desconforto é sinal de fracasso, quando, na verdade, é apenas o primeiro aviso de que você está vivendo abaixo do que poderia. Mas existe uma verdade desconfortável que poucos admitem. O problema não é a falta de esforço. O problema é a falta de consciência. Você pode trabalhar, estudar, tentar, insistir, e ainda assim permanecer parado porque não percebe que está correndo em círculos. Não por incapacidade, mas por repetição. As pessoas tendem a reconstruir as mesmas rotas, voltar aos mesmos comportamentos e manter os mesmos padrões simplesmente porque nunca pararam para observar o que realmente as move. E é exatamente por isso que muitos se sentem exaustos mesmo sem terem saído do lugar. Uma vida vivida no piloto automático é uma vida empurrada pelo vento, não guiada pela intenção. Quando você finalmente decide olhar para si mesmo sem filtros, algo começa a mudar. De repente, pequenas atitudes que antes pareciam inofensivas revelam o quanto te aprisionam. Pequenas concessões que você acreditava normais começam a mostrar o peso real que carregam. E, aos poucos, você percebe que não é vítima de um destino injusto, mas de uma rotina que você mesmo construiu. Uma rotina que te molda sem que perceba, que te empurra para longe da sua essência e que te convence, todos os dias, de que não vale a pena questionar nada. Essa é a armadilha mais comum, achar que viver desconectado de si mesmo é o padrão, quando deveria ser o alerta. Mas sempre há alternativa. Sempre há outra vista, outra rota, outra forma de existir. A questão é que o mundo moderno nos ensinou a ignorar o silêncio interior. Aprendemos a procurar respostas em barulhos externos, em opiniões, em comparações, em validações que nunca chegam. Esquecemos que a clareza vem do recolhimento, não da pressa. E que entender a si mesmo é mais difícil, e mais transformador, do que entender qualquer pessoa. Talvez você não perceba, mas já existe um sinal dentro de você. Um movimento quase imperceptível que tenta te alertar sobre os caminhos que não funcionam mais. Ele se manifesta quando você acorda sem energia, quando repete hábitos que te esgotam, quando sente que está vivendo abaixo do seu próprio potencial. E ignorá-lo é o mesmo que caminhar com os olhos fechados esperando que o destino te salve. Ele não vai. A vida responde à clareza, não ao desespero. Por isso, antes de qualquer transformação externa, existe uma etapa que ninguém pode pular: a lucidez sobre si mesmo. Observar as próprias escolhas com sinceridade. Reconhecer o que te afasta da tua verdade. Entender o que você tolerou por tempo demais. Só assim o peso começa a diminuir. Só assim você deixa de ser passageiro da própria vida e assume o comando. A jornada não começa quando você muda o mundo à sua volta. Começa quando você muda a posição de onde o observa. Quando decide sair do piloto automático e entrar no estado de presença. Quando para de tentar controlar tudo e passa a investigar o que realmente importa. É nesse ponto que as máscaras caem, que as ilusões se dissolvem e que a vida finalmente começa a fazer sentido. Porque, no fundo, não é sobre conquistar mais. É sobre enxergar melhor. Esta é a primeira chave. Antes de qualquer força, disciplina, estratégia ou coragem, existe consciência. Sem ela, você tenta vencer batalhas que nem precisava lutar e carrega pesos que nem são seus. Com ela, tudo se reorganiza. O externo deixa de te dominar e você descobre que existe um centro dentro de si que nunca foi acessado. E é nesse centro que sua verdadeira mudança começa. Quando você percebe esse centro, algo quase imperceptível muda na forma como você caminha pelo mundo. A pressa diminui. A ansiedade perde força. A necessidade de provar algo para alguém começa a desaparecer. Você passa a agir a partir de um lugar mais estável, mais profundo, mais seu. As pessoas notam, mesmo que não entendam. Porque existe uma diferença clara entre quem vive tentando se ajustar às expectativas e quem vive alinhado consigo mesmo. E talvez essa seja a parte mais difícil dessa jornada.
Admitir que boa parte do caos que existe na sua vida não é fruto de azar, e sim de escolhas que você repetiu automaticamente. Escolhas guiadas pelo medo, pela necessidade de aceitação, pela vontade de agradar, pelo desejo de ser reconhecido. Poucos assumem isso. É mais fácil culpar o mundo, culpar o tempo, culpar a vida. Mas nada muda sem responsabilidade. E responsabilidade não é culpa, é poder. O poder de reescrever a própria história. Aos poucos, você começa a entender que a transformação interna não acontece de uma vez. Ela vem em camadas. Uma compreensão aqui, uma renúncia ali, um ajuste silencioso acolá. É assim que você começa a reconstruir sua identidade, não a partir do que os outros esperam, mas a partir do que sua consciência exige. E, quando isso acontece, você não apenas entende o que precisa ser feito, você sente. Porque existe um tipo de clareza que não nasce da mente, nasce da alma. Ela não precisa de explicações. Apenas se manifesta. E, quando se manifesta, muda tudo. Muda o tom da sua voz, muda o peso das suas decisões, muda a firmeza do seu olhar. A vida pode continuar difícil, mas você deixa de ser frágil dentro dela. Você deixa de ser alguém que reage e se torna alguém que decide. Essa é a essência do primeiro passo. Despertar para si mesmo. Quanto mais você desperta, mais percebe que quase nada lá fora tem o poder que você imaginava. Que aquilo que parecia impossível era apenas reflexo de um olhar cansado. Que aquilo que parecia urgente era apenas fruto da sua desconexão interna. E que o verdadeiro caminho nunca esteve escondido, você apenas estava olhando na direção errada. Assim, antes de falar sobre força, disciplina, resiliência ou autodomínio, precisamos reconhecer o ponto de partida. A consciência sobre quem você é e sobre quem você tem sido. Sem isso, você se perde tentando consertar sintomas sem entender a causa. Mas com isso, cada passo se torna parte de um propósito. Cada movimento se torna intenção. Cada decisão se torna um gesto de honestidade com a própria vida. E é somente a partir desse ponto que a verdadeira jornada começa. Existe um momento em que a vida parece exigir mais do que você tem para dar. Não é exatamente cansaço físico, nem tristeza explícita, mas uma sensação de estar se afastando de si mesmo. Como se, aos poucos, você estivesse deixando para trás partes importantes da sua identidade sem perceber. Esse processo é silencioso, quase invisível, e justamente por isso tão perigoso. Ele acontece quando você começa a aceitar migalhas emocionais, comportamentos que te diminuem, rotinas que te esvaziam. A adaptação excessiva às expectativas externas corrói aquilo que há de mais precioso, sua autenticidade. A maioria das pessoas acredita que se perder de si mesmo acontece de um dia para o outro. Mas essa é uma ilusão confortável. A verdade é mais dura. Você não se perde de uma vez, você se perde aos poucos, nos detalhes, nas concessões pequenas, nas escolhas que parecem inofensivas. E, quando finalmente percebe, já está distante demais daquele que você foi um dia. Por isso, a consciência precisa continuar afiada. Ela é a única linha que impede que você se torne um estranho para a própria alma. Mas existe algo ainda mais profundo nessa questão. Em muitos momentos, aquilo que chamamos de dificuldade é apenas o reflexo da nossa incapacidade de nomear o que sentimos. Você carrega tensões, frustrações, expectativas, mas não sabe exatamente de onde elas vêm. E, sem nome, elas crescem. Crescem em silêncio. Crescem como sombras que ocupam os cantos da sua mente até que você comece a acreditar que esse desconforto é o seu normal. Só que não é. A vida não foi feita para ser um campo de batalha constante contra você mesmo. Esse é o ponto onde surge a segunda chave dessa jornada. Aprender a observar, sem pressa e sem julgamento, tudo que se movimenta dentro de você. As emoções que tenta esconder, os pensamentos que tenta calar, as dúvidas que tenta adiar. Quando você para de fugir dessas partes internas, elas finalmente perdem o poder de te controlar. Aquilo que é visto se dissolve. Aquilo que é ignorado se fortalece. É uma verdade simples, mas que poucos têm coragem de aplicar. Você já percebeu como, em determinados dias, o mundo inteiro parece vir contra você? A menor contrariedade vira motivo para irritação, um comentário alheio te atinge mais do que deveria, e pensamentos negativos se multiplicam com a velocidade de um incêndio. Não é azar. Não é destino.
É o acúmulo de sentimentos não resolvidos. Cada tensão acumulada se transforma em peso, e cada peso silenciado se transforma em vulnerabilidade emocional. O exterior apenas desperta aquilo que já existia dentro de você. Por isso, a observação interna não é luxo, é sobrevivência psicológica. É um instrumento que te permite saber o que é teu e o que é reflexo do ambiente. Quando você observa o que sente, aquilo deixa de ser um labirinto. Torna-se mapa. Torna-se direção. Torna-se clareza. A maior parte dos conflitos emocionais nasce da confusão entre o que você precisa e o que você deseja, entre o que você sente e o que você pensa que deveria sentir. E ninguém consegue viver em paz tentando se encaixar em emoções impostas. Existe força em admitir fraquezas. Existe coragem em reconhecer limites. Existe sabedoria em perceber que ignorar sentimentos não os elimina, apenas adia o momento em que eles irão te cobrar. Muitas pessoas acreditam que ser forte é suportar tudo calado, mas a verdadeira força está em entender o que te fere antes que isso se transforme em algo maior. Quanto mais você se observa, mais aprende a diferenciar o que realmente faz parte de você e o que é apenas resíduo emocional acumulado. Talvez você carregue culpas antigas, mágoas que nunca foram ditas, medos que você aprendeu a esconder porque acreditou que demonstrá-los te tornaria fraco. Mas esconder o que se sente não é fortaleza, é abandono. É abandonar partes de si mesmo para parecer mais estável aos olhos dos outros. E nada destrói mais um ser humano do que viver como se pedaços da sua alma fossem descartáveis. Você não é descartável. Suas emoções também não. A observação interna cria um tipo de silêncio que o mundo não consegue tocar. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de lucidez. Você passa a enxergar suas reações antes que elas se transformem em atitudes. Passa a compreender por que determinadas palavras te atingem tanto e por que certas pessoas despertam em você versões que você não reconhece. Essa compreensão é como luz entrando em um quarto escuro. De repente, você vê o que sempre esteve lá, mas não tinha coragem de olhar. E, quando você finalmente ilumina o próprio mundo interno, algo curioso acontece. As pessoas deixam de ter tanto poder sobre você. As críticas perdem impacto. A opinião alheia perde importância. A aprovação externa deixa de ser seu combustível. Você passa a agir não para ser aceito, mas para ser verdadeiro. Não para impressionar, mas para se alinhar. E esse tipo de alinhamento é raro. E, justamente por ser raro, transforma tudo ao seu redor. Ao entender suas próprias emoções, você começa a perceber algo que muda o jogo. A maioria das suas dores não vem do que te acontece, mas do significado que você atribui a isso. É você quem constrói o peso, é você quem molda a ferida, é você quem cria a narrativa. E, se você é capaz de criar, também é capaz de reconstruir. Nada é fixo dentro de você. Nada é definitivo. Nem mesmo aquilo que você acreditou ser verdade absoluta por anos. Tudo pode ser ressignificado quando existe clareza. Essa clareza é uma espécie de retorno ao eixo. Um retorno a um centro interno que você talvez tenha esquecido que existia. E, quando esse centro é reencontrado, as turbulências externas deixam de provocar tempestades internas. Você passa por dificuldades sem se despedaçar. Passa por frustrações sem se destruir. Passa por mudanças sem se perder. Isso não significa que deixa de sentir, mas que passa a sentir de forma lúcida, consciente e profunda. A segunda chave, portanto, é simples e poderosa. Observar o que você sente antes que isso se transforme no que você faz. É aprender a se enxergar nos momentos mais difíceis e reconhecer que, mesmo quando tudo parece desmoronar, existe uma parte sua que permanece intacta. Uma parte que não grita, não se desespera, não busca aprovação, apenas observa. E é essa parte que precisa ser fortalecida. Ela é a base da sua maturidade emocional, o alicerce da sua autonomia, o espaço interno onde nasce a verdadeira transformação. Quando você cultiva essa observação constante, a vida deixa de te arrastar e passa a te responder. Cada emoção compreendida se torna um degrau. Cada sentimento acolhido se torna força. Cada verdade interna reconhecida se torna liberdade. Essa jornada para dentro é o que sustenta todo o crescimento real. Porque antes de dominar o mundo, você precisa aprender a dominar a si mesmo.
Se este conteúdo estiver fazendo sentido para você até aqui, lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal para continuarmos caminhando juntos. Agora vamos seguir, porque o próximo passo desta jornada exige profundidade e coragem. Existe um instante na vida em que você percebe que a força bruta não resolve mais nada. Nem insistir, nem pressionar, nem tentar controlar o incontrolável. É quando você finalmente entende que não é possível mover o mundo com as próprias mãos, e que lutar contra aquilo que não depende de você é desperdiçar a energia que deveria ser usada para transformar o que depende. Esse é o momento em que a maioria se sente perdida, porque descobre que o mundo não se curva à vontade humana. Mas essa é também a descoberta mais libertadora que alguém pode ter. Durante grande parte da vida, você acredita que precisa empurrar tudo para que algo aconteça. Acredita que só será valorizado se for incansável, que só será amado se for suficiente para todos, que só terá paz quando resolver todos os problemas. E assim você vive tentando carregar o mundo inteiro nas costas. Mas existe uma verdade que quase ninguém quer aceitar. A maior parte do sofrimento vem dessa tentativa desesperada de controlar o que não é seu. Quando você tenta dominar aquilo que pertence ao acaso, ao tempo, ao destino, você não apenas se desgasta, você se destrói. Mas há uma saída. Uma saída silenciosa, simples e profundamente poderosa. Aprender a colocar sua energia apenas onde ela produz transformação real. E isso começa com um princípio essencial, que muitos ignoram por medo de parecerem fracos: aceitar a realidade tal como ela é. Aceitar não no sentido de resignação, mas no sentido de lucidez. Aceitar para compreender. Compreender para agir. Agir para evoluir. É assim que nasce a maturidade emocional. Você já percebeu como algumas situações parecem sugar sua vitalidade, mesmo que, na prática, você não possa fazer nada para mudá-las? Discussões que não levam a lugar algum, pessoas que não querem te compreender, circunstâncias que não dependem da sua vontade. A cada vez que você tenta forçar o que não tem solução, você perde um pedaço de si mesmo. Força é saber quando insistir. Sabedoria é saber quando soltar. E, para soltar, você precisa de clareza. Precisa entender que existe uma divisão nítida em tudo o que acontece com você. Aquilo que está sob o seu domínio e aquilo que nunca esteve. Quando você tenta controlar o que não controla, vive frustrado. Quando assume o que controla, vive fortalecido. A diferença entre uma vida pesada e uma vida leve está exatamente nesse discernimento, onde você coloca sua energia. O mundo moderno nos alimenta com a ilusão de que tudo pode ser moldado pela força da vontade. Que basta querer, basta insistir, basta não desistir. Mas isso não é maturidade, é ingenuidade emocional. A verdadeira força não está em lutar contra o inevitável, está em aprender a mover-se com a realidade. A vida não é um mural que você pinta sozinho, é uma obra que se completa com o tempo, com o inesperado, com aquilo que foge da sua previsão. E entender isso transforma a forma como você lida com tudo, com pessoas, com desafios, com fracassos e com si mesmo. Quantas vezes você travou batalhas internas tentando mudar alguém? Tentou fazer outra pessoa te valorizar, te ouvir, te entender, te amar do jeito que você precisava? E quanto mais tentava, mais perdia a si mesmo no processo. Isso acontece porque tentar controlar o outro é tentar agarrar a água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Nada que não te pertence permanece por força. Só permanece aquilo que encontra espaço. Esse entendimento é doloroso, mas libertador. Ele te faz perceber que grande parte da dor emocional nasce não da situação em si, mas da fantasia que você construiu sobre ela. A fantasia de que você poderia mudar o destino, alterar a vontade alheia, moldar o tempo ao seu gosto. Quando essa fantasia desmorona, o que sobra é a realidade. E a realidade sempre traz duas possibilidades. Você pode lutar contra ela até se esgotar ou pode reconhecê-la e agir com inteligência. A inteligência está em olhar a vida com distância suficiente para perceber o que merece seu esforço e o que merece seu silêncio. Porque nem tudo merece resposta, nem toda batalha merece confronto, nem toda dor merece ser alimentada. Às vezes, o que a vida pede de você não é intensidade, é discernimento. E discernimento nasce do seguinte princípio: você não controla tudo, mas controla quem se torna diante de tudo. Controla sua postura, seu foco, sua disciplina, suas escolhas diárias. Controla a forma como reage,
como interpreta, como se posiciona. E isso, embora pareça pouco, é enorme. É o que define sua força interior. É o que determina se você será alguém moldado pelos acontecimentos ou alguém que se molda apesar deles. Pense nas vezes em que você se desgastou tentando antecipar todos os cenários possíveis, tentando impedir que algo desse errado, tentando prever cada detalhe do futuro. No fim, você não evitou nada, apenas perdeu paz. A vida nunca será totalmente previsível. Ela vai frustrar seus planos, atrasar seus caminhos, te colocar em situações que você não pediu. Resistir ao que é inevitável só aumenta o impacto. Aceitar que nem tudo depende de você permite que você concentre sua energia naquilo que realmente transforma seu destino. A terceira chave desta jornada é justamente essa: aprender a soltar o que não te pertence. Aprender a dizer a si mesmo: isso está fora das minhas mãos, então não merece meu desgaste. É simples, mas exige coragem. Exige que você confie mais em si mesmo e menos na ilusão de controle absoluto. Exige que você se liberte da necessidade de gerenciar todos os movimentos do universo. Quando você entende essa chave, algo profundo acontece. Sua mente fica mais leve, sua energia volta ao eixo, seu olhar fica mais claro. Você começa a agir com foco, não com desespero. Começa a se mover com intenção, não com impulso. Deixa de reagir e passa a decidir. Porque, no fim, é isso que separa quem se perde de quem evolui: a consciência de onde colocar o próprio esforço. Soltar não é desistir. Soltar é escolher onde vale a pena permanecer. É isso que constrói maturidade, liberdade e paz. Há momentos em que você sente que está carregando um peso que não sabe explicar. Não é exatamente tristeza, nem raiva, nem medo. É um incômodo silencioso, um esgotamento que surge sem motivo aparente, como se algo dentro de você estivesse pedindo espaço, pedindo ar, pedindo um novo caminho. Esse peso quase sempre nasce de uma verdade que você tenta evitar: você está guardando coisas demais. Situações não resolvidas, ressentimentos antigos, expectativas não atendidas, palavras que engoliu para evitar conflito, limites que você não impôs por medo de desapontar alguém. Tudo isso se acumula dentro de você como camadas invisíveis de exaustão emocional. E, quando esse acúmulo chega a um certo ponto, sua mente começa a te enviar sinais de que algo está errado. Você perde a paciência com facilidade, se irrita por detalhes, se sente sem energia até para coisas que sempre gostou de fazer. Não é preguiça. Não é desmotivação. É apenas o seu interior dizendo que está cheio. Cheio de coisas que não foram processadas, de emoções que não foram vividas, de verdades que você preferiu empurrar para o canto porque não queria lidar com elas. Mas tudo aquilo que você tenta ignorar te cobra, mais cedo ou mais tarde. É por isso que tantas pessoas vivem carregando um tipo de tensão permanente, como se estivessem sempre prestes a quebrar. A raiz desse estado não é a vida em si, mas a forma como a pessoa carrega as coisas que acontecem. Algumas situações exigem força para serem enfrentadas, outras exigem coragem para serem deixadas para trás. E existe uma maturidade enorme em reconhecer quando insistir e quando liberar. A maioria confunde persistência com teimosia emocional e, por medo de parecer fraca, se recusa a soltar aquilo que já terminou. Soltar não é abandonar. Soltar é reconhecer que determinadas coisas não pertencem mais ao ciclo em que você está. É admitir, com honestidade, que certas expectativas já se esgotaram, que certas relações já cumpriram seu papel, que certas histórias já não têm mais páginas para serem escritas. O apego não te protege. O apego só prolonga o sofrimento. E, ainda assim, nos agarramos a situações que nos machucam porque temos medo do vazio. O vazio assusta, mas o acúmulo adoece. Há um tipo de coragem silenciosa em simplesmente aceitar que alguns capítulos precisam ser encerrados sem explicação, sem aplausos e sem fechamento perfeito. A vida não entrega sempre as respostas que você quer. Ela entrega as respostas que você precisa. E, muitas vezes, a resposta é apenas: siga. Não porque você é indiferente, mas porque permanecer seria se ferir. Existe um limite entre lutar e se machucar, e esse limite raramente é respeitado quando você está emocionalmente envolvido. Por isso, o quarto passo dessa jornada começa com um olhar profundo sobre o que você tem carregado. E, principalmente, sobre o que já não deveria carregar.
Não existe evolução sem renúncia. Não existe mudança real sem deixar algo para trás. Crescer é, inevitavelmente, escolher. Escolher o que continua e o que termina. O que vale a pena e o que é apenas memória. A vida sempre te dá a chance de recomeçar, mas ela exige que você caminhe mais leve. Talvez você tenha aprendido que o sofrimento te fortalece, que suportar tudo te torna mais resistente, que aguentar calado é sinal de maturidade. Mas isso não passa de uma distorção. A dor só é útil quando ela abre caminho para a consciência. Quando se torna rotina, vira autossabotagem. A força não está em armazenar feridas. A força está em não permitir que elas definam quem você será daqui para frente. O que te machuca pode até fazer parte da sua história, mas não precisa fazer parte da sua identidade. E, no entanto, muitos seguem adiante carregando ressentimentos como se fossem troféus. Acreditam que guardar o que aconteceu é uma forma de proteção, quando, na verdade, é apenas uma forma de perpetuar as mesmas dores. Não é possível ser livre quando se vive preso a lembranças que ainda ferem. Não é possível ser leve quando se alimenta mágoas como se fossem justificativas. A liberdade começa quando você decide parar de revisitar mentalmente aquilo que já não tem vida. Essa decisão exige um tipo de honestidade que assusta. Exige admitir que algumas pessoas não vão te pedir desculpas, que algumas situações não vão se resolver, que algumas feridas não terão fechamento ideal. E tudo bem. A vida não é uma narrativa linear onde tudo se encaixa no final. A vida é mais parecida com um campo de batalha emocional, onde você precisa escolher o que vale lutar e o que vale soltar. E essa escolha, embora difícil, é o que separa quem fica preso no passado de quem constrói o futuro. Ao olhar para dentro, você começa a perceber que o peso que sente não vem apenas do que aconteceu, mas do que você continua carregando mesmo sem necessidade. Vem do apego à ideia de justiça perfeita, à ideia de retorno garantido, à ideia de que todos deveriam reconhecer o seu valor. Mas a realidade é outra. A vida não te recompensa por expectativas. Ela te recompensa por clareza, por foco, por maturidade, por saber selecionar o que entra e o que sai do seu espaço emocional. Muita gente confunde perdão com reconciliação. Mas perdão não tem nada a ver com manter alguém por perto. Perdão é apenas deixar de se ferir com a mesma história. É permitir que a ferida cicatrize, não porque o outro merece, mas porque você merece paz. Perdoar não é esquecer. É deixar de carregar. É libertar sua mente de uma dor que consome energia demais e te impede de caminhar. É dizer a si mesmo: isso aconteceu, isso me marcou, mas isso não define mais quem eu sou. E quando você começa a soltar, algo extraordinário acontece. Sua mente respira. Seu corpo relaxa. Seu olhar muda. Você começa a sentir uma leveza que talvez nem lembrasse mais como era. O mundo continua o mesmo, mas você não. Porque o peso sempre esteve dentro de você, não fora. E quando o peso interno muda, tudo muda junto. As relações mudam, os objetivos mudam, as prioridades mudam. Você começa a buscar o que realmente importa, não o que te distraía do próprio vazio. A quarta chave é justamente essa: liberar o que ocupa espaço demais dentro de você. Entender que a vida se renova quando você se permite renovar. Muitas portas não se abrem porque você insiste em manter outras fechaduras antigas presas à cintura. A renovação não começa quando algo novo chega, mas quando você decide deixar ir o que te consome. Soltar é um ato de poder. E, quando você finalmente compreende isso, percebe que não perdeu nada. Na verdade, ganhou espaço para tudo aquilo que realmente merece permanecer. Há uma fase da vida em que tudo parece lento demais. Você olha ao redor e enxerga pessoas avançando, conquistando, evoluindo, enquanto você se sente preso no mesmo ponto, como se estivesse caminhando com os pés enterrados em areia. Essa sensação é amarga, porque mistura frustração com comparação e dá a impressão de que você está ficando para trás. Mas o que poucos percebem é que, muitas vezes, esse atraso não é falha, é aviso. Aviso de que você está tentando construir algo sólido enquanto ainda carrega fundamentos frágeis. O mundo inteiro te incentiva a correr, a ser o primeiro, a ser rápido, a ser incansável. Só que ninguém fala sobre a importância de ter base, estrutura,
Preparação. Não adianta chegar rápido se você não estiver pronto. Não adianta avançar se você não conseguir sustentar o próprio avanço. Crescimento sem raiz vira queda. E muita gente se frustra com a vida porque tenta colher resultados antes de se tornar alguém capaz de sustentá-los. Essa é uma das maiores armadilhas do caminho. Acreditar que oportunidade é tudo. Mas oportunidade sem preparo é só oportunidade desperdiçada. A vida, ao contrário do que muitos pensam, não premia quem está com pressa, premia quem está pronto. E estar pronto não é uma sensação, é uma construção. É aquilo que você faz quando ninguém está vendo. É aquilo que você faz quando não existe pressão externa para te obrigar a agir. É aquilo que você faz de forma silenciosa, disciplinada, consistente. Muita gente confunde preparo com perfeccionismo. Mas são coisas opostas. O perfeccionista paralisa porque acha que nunca está bom o bastante. O preparado avança porque construiu consistência para se manter de pé quando a maré mudar. A diferença é que o perfeccionista vive temendo o erro, enquanto o preparado entende que erro faz parte do processo, mas quedas fatais só acontecem quando não existe estrutura para sustentar o impacto. Por isso, a quinta chave dessa jornada é compreender que a preparação é a base invisível de todas as conquistas reais. É aquilo que ninguém aplaude, mas que sustenta tudo o que um dia será aplaudido. É o estudo que você faz quando ninguém exige. É o autocontrole que você pratica quando ninguém está olhando. É a organização silenciosa das suas prioridades, a revisão dos seus hábitos, o fortalecimento da sua mente. É tudo aquilo que antecede o resultado, mas que o define completamente. Você já percebeu que algumas pessoas parecem lidar com crises de forma muito mais estável do que outras? Não é porque elas são mais fortes. É porque elas são mais preparadas. Elas têm reservas emocionais, financeiras, mentais e até espirituais. Não foram pegas de surpresa. Elas sabiam que a vida oscila, e por isso construíram margens. Construíram espaço. Construíram suporte interno. Enquanto outros vivem sempre no limite, dependentes da sorte ou do momento certo, essas pessoas vivem prontas. E viver pronto diminui o impacto do inesperado. O inesperado não destrói quem tem base. Destrói quem vive apoiado em circunstâncias. Quem coloca sua estabilidade em fatores externos sempre estará vulnerável. Porque tudo o que está fora do seu controle pode ruir a qualquer momento. Mas tudo o que você constrói por dentro permanece. Permanece quando o mundo desmorona. Permanece quando as pessoas mudam. Permanece quando as oportunidades não aparecem. O que permanece é o que te protege. E essa proteção não vem de ilusões positivas, nem de discursos motivacionais, nem de promessas vazias de sucesso rápido. Ela vem do trabalho silencioso, diário e incômodo que você faz quando ninguém reconhece. É difícil, é solitário, e por isso tão poucos fazem. A maioria quer o prêmio sem querer a preparação. Quer a colheita sem a semeadura. Quer o reconhecimento sem o refinamento. Mas o mundo real funciona de outra forma. Ele testa. E só resiste quem tem raiz. Por isso, é essencial olhar para sua vida com sinceridade e perguntar: eu estou esperando a oportunidade? Ou eu estou me tornando alguém capaz de honrá-la? Essa pergunta é poderosa porque revela o motivo de muitos atrasos aparentes. Às vezes, a vida não te entrega o que você quer porque, se entregasse agora, você desperdiçaria. Você não teria maturidade para sustentar o peso da responsabilidade. Você não teria clareza para tomar decisões difíceis. Você não teria equilíbrio para lidar com críticas, pressão, cobrança. O atraso, nesse caso, não é punição, é proteção. E, mesmo assim, muitos se desesperam tentando acelerar processos que deveriam ser vividos lentamente. Não entendem que o tempo que eles chamam de espera é, na verdade, preparação. E quem tenta pular etapas acaba voltando para elas mais cedo ou mais tarde. A vida tem uma maneira curiosa de te ensinar o que você tentou ignorar. Quando você se recusa a aprender com paciência, aprende com dor. A dor é sempre o professor que chega quando você fechou a porta para a disciplina. Mas existe um outro lado nessa história. Quando você abraça a preparação, tudo muda. Você passa a confiar mais em si mesmo. Passa a caminhar com firmeza.
Passa a perceber que não precisa correr atrás de tudo, porque algumas portas se abrem naturalmente para quem está pronto. Você deixa de ser alguém que implora por oportunidades e se transforma em alguém que atrai oportunidades. A diferença é enorme e totalmente construível. A quinta chave é entender que preparar-se é um ato de amor próprio. É o compromisso silencioso de se tornar alguém que o seu futuro admiraria. É um processo interno de lapidação, de fortalecimento, de expansão. Quando você se prepara, não importa se a oportunidade demora. Quando ela chegar, você saberá exatamente o que fazer. Não haverá desespero, nem dúvida, nem hesitação. Haverá apenas ação, segura, consciente, estável. A preparação verdadeira nunca é desperdício. Ela sempre retorna, sempre protege, sempre fortalece. E, quando o mundo começar a reconhecer aquilo que você construiu, será fácil para os outros enxergar o resultado, mas impossível enxergar o caminho. Porque o caminho é sempre solitário, silencioso e invisível. Mas é nele que você se torna quem realmente é. Há uma sensação que todos carregam, mas quase ninguém admite, a impressão de estar brigando contra o próprio destino. Como se, por mais que você se esforce, algo sempre puxasse você de volta para os mesmos padrões, as mesmas histórias, as mesmas dores. É como caminhar por um terreno que sempre te leva ao ponto inicial, não importa quantas curvas você faça. Essa sensação cria cansaço, frustração e, aos poucos, convence você de que talvez a vida seja apenas isso, repetição infinita de ciclos que você não escolheu. Mas existe um motivo para essa repetição. A vida te devolve as mesmas situações até que você aprenda a enfrentá-las de um jeito diferente. Não importa o quanto você mude o cenário, a cidade, as pessoas, os planos. Se você não muda o que carrega por dentro, o resultado sempre será o mesmo. Alguns chamam isso de azar. Outros chamam de destino. Mas, na verdade, é apenas coerência psicológica. Você atrai, tolera e sustenta aquilo que reflete seu estado interno. E nada muda externamente enquanto você insistir em permanecer igual internamente. É aqui que a sexta chave começa a se revelar. A forma como você interpreta situações determina a forma como você as atravessa. Você pode experimentar a mesma dificuldade de duas formas completamente diferentes, como uma sentença ou como uma instrução, como uma punição ou como um treino, como um obstáculo intransponível ou como uma oportunidade de reescrever a própria trajetória. A vida coloca pesos no seu caminho para que você descubra qual força existe em você, não para que você desista antes de tentar carregá-los. Só que existe uma diferença profunda entre carregar algo com lucidez e carregar algo com desespero. O desespero te cega, te esgota, te transforma em prisioneiro da própria angústia. A lucidez, por outro lado, te orienta, te coloca no eixo, te lembra que qualquer peso se torna mais suportável quando você entende por que está carregando. A maturidade não está em levantar tudo, está em saber ajustar a forma como você segura cada situação. Uma pessoa imatura tenta resolver tudo na força. Uma pessoa madura aprende a resolver com consciência. E essa consciência cresce quando você para de perguntar por que comigo? E começa a perguntar para que isso. Essa mudança de uma palavra muda tudo. Porque o porquê te coloca como vítima. O para que te coloca como protagonista. O porquê te paralisa. O para que te movimenta. O porquê exige explicações. O para que te aproxima de aprendizado. E é justamente esse aprendizado que transforma o que antes parecia insuportável em algo que te fortalece. Quantas vezes você reagiu de forma automática, repetindo frases, respostas, impulsos que nem representam quem você realmente é? Quantas vezes deixou que o orgulho, o medo ou a raiva conduzisse atitudes que depois se tornaram arrependimentos? Não é de hoje que você sabe que poderia ter feito diferente. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Enquanto você continuar segurando as situações pelas emoções mais frágeis, tudo parecerá pesado demais. Porque a mão errada sempre pesa mais. Quando você segura a vida pelo lado do orgulho, tudo vira confronto. Quando segura pelo lado do medo, tudo vira ameaça. Quando segura pelo lado da irritação, tudo vira ataque. Mas quando você segura pela consciência, tudo vira oportunidade de amadurecer. E amadurecer não é se tornar alguém frio. É se tornar alguém lúcido.
Alguém que reage com presença, não com impulsos. Alguém que enxerga além do momento, que entende o contexto, que escolhe a melhor postura antes de decidir qualquer palavra. A vida é feita de repetições, mas o crescimento ocorre quando você muda a maneira como atravessa essas repetições. A mesma situação que um dia te derrubou pode, em outro momento, te fortalecer. O mesmo obstáculo que antes te esmagou pode, daqui a alguns meses, parecer pequeno. Isso não acontece porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. A diferença entre desespero e maturidade é exatamente essa. Quem amadurece aprende a carregar o mesmo peso com outro tipo de consciência. E essa maturidade começa no instante em que você se permite observar os próprios padrões. Observar como você reage quando é frustrado. Como se comporta quando é contrariado. Como lida quando algo não sai como esperava. Como se sente quando alguém não corresponde à sua expectativa. Essas reações, que se repetem sem que você perceba, são as alças pelas quais você tem segurado a própria vida. E enquanto não mudar essas alças internas, continuará sentindo o mesmo peso, mesmo que mude tudo ao redor. É por isso que algumas pessoas vivem presas em ciclos de sofrimento. Elas acreditam que o problema está na situação, quando muitas vezes o problema está na postura. Situação nenhuma consegue derrubar alguém que aprendeu a se observar. Porque quem se observa não é dominado pelo caos, é guiado por ele. O caos não destrói quem tem clareza. Destrói quem se recusa a enxergar o próprio interior. A sexta chave, portanto, é aprender a reconhecer qual versão sua aparece nos momentos difíceis. A versão que foge, a versão que ataca, a versão que reclama, a versão que repete velhos padrões, ou a versão que respira, observa, compreende e escolhe. Você sempre terá duas opções: agir a partir da dor ou agir a partir da consciência. A dor responde rápido, mas te prende. A consciência responde devagar, mas te liberta. E, quando você começa a escolher a consciência ao invés do impulso, tudo muda. Você percebe que não precisa ganhar todas as discussões. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa reagir a tudo que te incomoda. A paz não nasce quando tudo ao seu redor está calmo. A paz nasce quando você percebe que nada ao redor é capaz de roubar o seu equilíbrio interno. Essa percepção transforma a forma como você caminha. Os problemas continuam existindo, mas você deixa de tratá-los como inimigos e passa a tratá-los como mestres. Cada dificuldade se torna um treino. Cada frustração se torna uma convocação para amadurecer. Cada dor se torna uma oportunidade de se tornar alguém mais consciente. Você deixa de ser arrastado pelos acontecimentos e passa a usá-los como ferramentas de fortalecimento. É isso que define a verdadeira força. A capacidade de atravessar tempestades internas sem permitir que elas se tornem tempestades externas. A capacidade de sentir profundamente sem se destruir. De perceber o peso sem se entregar ao desespero. A vida não exige que você seja indestrutível. Exige que você seja consciente. E a consciência é a única coisa que transforma qualquer peso em aprendizado. A sexta chave é, portanto, simples e profunda: mudar a forma como você segura a vida. Porque o peso nunca foi o problema sempre foi a forma de carregá-lo. Há um ponto na jornada interior em que você começa a perceber algo que ninguém te contou quando era mais jovem. A maior parte do sofrimento humano nasce do hábito de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Essa busca constante por validação, por reconhecimento, por aprovação, por amor incondicional, por respostas prontas, transforma a vida em uma corrida fadada ao esgotamento. Porque, quanto mais você espera que o mundo preencha espaços internos, mais vazio se sente. É como tentar matar a sede bebendo água salgada. No início parece aliviar, mas logo a necessidade volta ainda mais intensa, exigindo que você beba mais e mais da mesma fonte que te desidrata. Assim são as expectativas externas. Elas criam alívio momentâneo, mas nunca resolvem a causa do vazio. Por isso tantas pessoas vivem em ciclos intermináveis de frustração. Não porque falta algo do lado de fora, mas porque falta acesso ao que existe dentro. Esse é um dos pontos mais desafiadores dessa jornada. Entender que a sensação de incompletude não é sinal de ausência, é sinal de desconexão. Você não está vazio. Você está distante de si mesmo. E enquanto permanecer distante,
nada dará a sensação de plenitude que você busca. Você pode conquistar, acumular, aparecer, ser admirado, se destacar, e ainda assim se sentir pequeno por dentro. Porque o valor real não nasce da imagem que o mundo vê, mas da relação que você tem consigo mesmo. Quando você está desconectado, tudo te fere com mais facilidade. A opinião dos outros te desestabiliza. A rejeição te destrói. A crítica te paralisa. A comparação te consome. E você começa a viver como se estivesse sempre sob julgamento, sempre precisando provar algo, sempre tentando justificar sua própria existência. Mas a verdade é simples e dura. Nada do que você fizer será suficiente enquanto você continuar acreditando que o valor vem de fora. O valor nunca veio. O valor nunca virá. O valor sempre esteve, e sempre estará, dentro de você. Mas acessar esse valor não é fácil. Porque, para isso, você precisa atravessar barreiras que foram construídas ao longo da vida inteira. Medos antigos, vergonhas escondidas, inseguranças guardadas, traumas que você preferiu esquecer, expectativas que nunca foram verdadeiramente suas. A desconexão nasce dessas camadas, e cada camada traz uma história. E é aqui que muitos desistem. Encarar essas histórias dói. Exige coragem emocional. Exige honestidade interna. Exige olhar para aquilo que você passou anos tentando evitar. Só que a cura está justamente nesse enfrentamento. Não existe reencontro com si mesmo sem atravessar territórios internos que causam desconforto. A reconstrução emocional começa no exato ponto onde você para de fugir da própria sombra. Porque sua sombra não é sua inimiga. Ela é apenas a parte que guarda tudo aquilo que você ainda não teve maturidade para transformar. E é por isso que ela parece tão pesada. Ela está cheia de versões suas que nunca foram acolhidas. A sétima chave dessa jornada começa aqui. O reconhecimento de que toda evolução verdadeira nasce de dentro. Não importa o quanto você tente mudar o externo se o interno continua abandonado. Não importa quantos passos dê se a direção continua desalinhada com sua essência. Não importa quantas conquistas acumule se nenhuma delas conversa com quem você realmente é. Por isso, muitos chegam ao topo e descobrem que estavam subindo a escada errada o tempo todo. Você já reparou como algumas pessoas, mesmo tendo pouco, parecem viver em paz? Elas não dependem de elogios constantes para se sentirem seguras. Não precisam comparar seus caminhos com o dos outros. Não vivem tentando demonstrar algo. Isso acontece porque elas construíram algo raro: coerência interna. Elas vivem alinhadas com aquilo que acreditam, com aquilo que sentem, com aquilo que são. E quando existe alinhamento, não existe necessidade de compensação. A coerência interna é a bússola que impede que você se perca de si mesmo. Ela te diz quando algo é certo para você, mesmo quando o mundo inteiro discorda. Ela te avisa quando um caminho não combina com sua verdade, mesmo quando ele parece promissor. Ela te protege de escolhas que ferem sua própria integridade. E, acima de tudo, ela te devolve a paz que você buscou em tantos lugares errados. Mas a coerência tem um preço. Exige coragem para ser honesto consigo mesmo. Exige reconhecer quando você está vivendo uma vida que não te pertence. Exige admitir quando você está se traindo para agradar alguém. Exige aceitar quando um sonho que você carregou por anos já não representa quem você é hoje. Exige renunciar máscaras que se tornaram confortáveis, mas que sufocam sua essência cada vez mais. Renunciar não é fraqueza. Renunciar é maturidade. É entender que você cresce quando deixa de viver pela expectativa alheia e passa a viver pela própria verdade. É perceber que agradar a todos é impossível, mas agradar a si mesmo é indispensável. É compreender que a vida só ganha sentido quando você decide vivê-la a partir do seu eixo, não a partir do olhar dos outros. Quando você começa a trilhar esse caminho interno, percebe que a paz que buscava não estava escondida no futuro. Ela estava silenciosamente esperando que você estivesse presente. Presente para si mesmo. Presente para suas emoções. Presente para sua história. Presente para suas escolhas. A paz é consequência da presença, e a presença é consequência da conexão interna. É por isso que a vida insiste em te colocar diante das suas próprias sombras. Não é punição. Não é azar. É convite. Convite para que você se veja.
para que você se escute, para que você se reconheça, para que você pare de buscar no mundo aquilo que sempre existiu dentro de você, apenas adormecido. A sétima chave, portanto, é o retorno à origem, à sua essência, à sua verdade mais profunda. Tudo começa quando você para de procurar fora e passa a observar dentro. E é apenas quando essa reconexão acontece que a vida deixa de ser uma corrida e passa a ser uma construção. Existe um momento no caminho em que você finalmente percebe que não está lutando contra o mundo, está lutando contra a maneira como aprendeu a enxergar o mundo. As circunstâncias não mudaram de repente, as pessoas não se transformaram da noite para o dia, o destino não começou a conspirar contra você. O que mudou foi a sua visão. A realidade externa permanece praticamente a mesma, mas a forma como você a interpreta define completamente o impacto que ela tem sobre você. A verdade é que a vida não pede que você seja extraordinário. Ela pede que você seja consciente. Consciente de si, consciente do que sente, consciente do que tolera, consciente do que repete. A consciência clareia o caminho, enquanto a inconsciência o torna pesado. É por isso que o mundo parece mais leve quando você está presente e mais cruel quando você está desconectado. Não é a vida que pesa, é o olhar que enfraquece. E esse olhar enfraquece quando você se esquece do poder que já existe dentro de você. A maioria passa anos acreditando que só terá paz quando tiver dinheiro suficiente, amor suficiente, reconhecimento suficiente, conquistas suficientes. Mas esse é um dos maiores enganos que alguém pode carregar. Nada externo é capaz de preencher o vazio interno. Nada. Porque esse vazio não está relacionado ao que falta no mundo, mas ao que falta no seu próprio eixo. A desconexão cria a ilusão de carência, e a carência cria a ilusão de que algo fora precisa salvar você. Mas nada precisa te salvar. Você não é alguém perdido pedindo socorro, você é alguém adormecido pedindo despertar. A sua força não desapareceu, ela apenas ficou soterrada por camadas de medo, vergonha, dúvidas, expectativas e histórias antigas que você repete até hoje sem questionar. Camadas que você aceitou como verdades absolutas, mesmo que nunca tivessem sido suas. Quando essas camadas começam a cair, a vida inteira muda de cor. Os problemas continuam existindo, mas deixam de parecer monstros gigantes. As rejeições deixam de ter o poder de destruir sua identidade. As críticas deixam de definir o seu valor. As comparações perdem força. Os erros deixam de ser sentenças e passam a ser apenas caminhos. Você passa a enxergar tudo com uma lucidez que antes não era possível, porque estava preso dentro de si mesmo, tentando sobreviver a um mundo que você mesmo criava internamente. Esse é o ponto mais profundo da jornada. A compreensão de que nada realmente muda enquanto você não muda a relação consigo mesmo. Suas escolhas dependem disso. Seus limites dependem disso. Sua paz depende disso. A forma como você se posiciona no mundo depende disso. Você não vive a vida que deseja, você vive a vida que acredita que merece. E essa crença, muitas vezes, foi moldada por anos de autocrítica, insegurança, comparação e medo de não ser suficiente. Mas existe algo libertador em perceber que tudo isso pode ser reconstruído. Porque, diferente do que muitos imaginam, a identidade não é estática. Você não está preso ao que foi. Você não está condenado ao que viveu. Você não está limitado ao que disseram sobre você. Você está em constante construção, e pode, a qualquer momento, escolher uma nova direção. Pode decidir que certas dores não te representam mais. Pode entender que certos padrões não fazem mais sentido. Pode permitir que uma nova versão sua comece a emergir. E essa nova versão não nasce da euforia. Não nasce da pressa. Não nasce da tentativa de parecer forte. Ela nasce do silêncio interno. Nasce do momento em que você finalmente aceita olhar para sua própria história com honestidade. Nasce do instante em que você percebe que tudo que parecia impossível era apenas reflexo de um olhar cansado e desconectado. Nasce da coragem de admitir que você merece muito mais do que as migalhas que um dia aceitou. A transformação real é sutil. Ela começa quando você se trata com respeito. Quando você coloca limites onde antes colocava justificativas. Quando você escolhe a verdade ao invés da aparência.
quando você protege sua energia ao invés de protegê-la de julgamentos externos. Quando prefere a paz que ninguém vê à aprovação que todos aplaudem. A vida muda quando você muda o que tolera, porque aquilo que você tolera diz exatamente quem você acredita ser. E, aos poucos, você passa a caminhar com uma firmeza que antes não existia. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você está inteiro. Pessoas inteiras não mendigam amor. Não imploram validação. Não aceitam qualquer coisa para não ficar sozinhas. Não carregam pesos que não lhes pertencem. Pessoas inteiras não vivem para serem vistas, vivem para serem verdadeiras. Esse estado de inteireza não é inalcançável. Pelo contrário, ele é natural. Você nasceu inteiro. Apenas se fragmentou ao longo do caminho. E agora está voltando para si. Voltando para a clareza. Voltando para o eixo. Voltando para a consciência. A jornada que começou lá atrás, com dúvidas, medos e neblina, agora se transforma em retorno. Porque, no fundo, toda evolução é um retorno à essência que você perdeu tentando sobreviver ao mundo. A oitava chave, portanto, é simples, mas exige coragem: resgatar a si mesmo. Resgatar a parte que você escondeu para ser aceito. Resgatar o sonho que você abandonou por medo de tentar. Resgatar a força que você negou porque alguém disse que você não era capaz. Resgatar a presença que você perdeu tentando agradar pessoas que nunca saberiam reconhecer seu valor. Resgatar o respeito que você devia a si mesmo. É esse resgate que muda tudo. A partir do momento em que você honra quem realmente é, a vida se reorganiza. As escolhas se alinham. Os medos perdem voz. As sombras perdem forma. O futuro deixa de assustar. O passado deixa de controlar. E o presente finalmente ganha espaço para existir sem peso, sem culpa, sem comparação. Você deixa de sobreviver e começa a viver. Com intenção. Com profundidade. Com verdade. E se você chegou até aqui, isso diz algo importante sobre você. Você está pronto. Pronto para olhar para dentro. Pronto para mudar o que precisa ser mudado. Pronto para abandonar versões antigas. Pronto para assumir a responsabilidade de construir uma vida com propósito, com consistência, com consciência. Pronto para deixar de correr atrás de completude e começar a construí-la a partir de si mesmo. Agora eu quero saber de você. Qual parte deste vídeo mais te tocou? Comente abaixo o que você está decidido a transformar em si mesmo a partir de hoje. E, claro, se este conteúdo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Seu apoio faz toda a diferença para que este trabalho continue existindo e alcançando pessoas que buscam evolução e clareza. Obrigado por caminhar comigo até aqui.